Vamos lá. Ações de controle concentrado de constitucionalidade. Vamos começar falando um pouquinho, meu povo, sobre o cabimento nas ações de controle concentrado, tá? Vamos lá. E aí eu trouxe essa tabelinha aqui para vocês, que eu acho que é uma tabelinha que organiza muito bem as ideias, né? Para que vocês tenham essa visão aqui, essa noção mais estratégica mesmo das ações de controle, tá? E aí, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre... e daqui a pouco tem quiz, tá? Preparei aqui algumas perguntinhas para que vocês me digam qual é a ação cabível. Mas vamos fazer uma revisão, né? ADI. Quando é cabível a ADI? A ADI, ela está prevista, meu povo, lá no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição. E aqui também, né, na Lei 9868, tá? A ADI, ela vai ser usada quando a gente estiver diante de uma lei ou ato normativo, seja ele federal ou estadual, tá? Desde que essa lei ou ato normativo tenha sido editado após a Constituição de 1988. Tudo bem? Fechado aqui? Então, guardem essa informação. Lei ou ato normativo federal ou estadual editado após a Constituição de 1988. Se é uma lei estadual, mas foi editada, por exemplo, em 1985, não seria cabível aqui a ADI, tá? Camila, então qual seria a ação? A gente vai estudar isso aqui, na ADPF, tá? Seria o caso de ADPF, por exemplo. Parâmetro. Ou seja, eu vou comparar essa lei federal, né, ou estadual com o quê? Para ver se ela é constitucional ou não. Com a nossa Constituição, com as normas formalmente constitucionais, tá? Com as normas que estão na nossa Constituição. É o parâmetro, ou seja, leia-se aqui, né? É o modelo. Tá? Parâmetro é o modelo. É isso aqui que tem que ser seguido. Constituição Federal de 1988. Cabe cautelar na ADI? Cabe, para suspender o julgamento de todos os processos que envolvam a lei, né? Então, se tiver processo ali no TJ, né, em outros tribunais, esses processos ficarão suspensos até o julgamento aqui da ADI, tá bom? Ou seja, até a decisão do Supremo Tribunal Federal, ok? Fechou aqui? Deixa eu ver aqui. Se vocês têm alguma dúvida. Até aqui. Falem, tá, galera? Qualquer coisa, mandem. Tô acompanhando por aqui. Bom, então, ADI, Lei ou Ato Normativo Federal ou Estadual, frente à Constituição de 1988. Aqui do lado, nós temos a RDI. O que é isso, né, Camila? RDI. Representação direta de inconstitucionalidade, mais conhecida, né, popularmente como ADI em âmbito estadual, tá? Previsão dela, artigo 125, parágrafo 2º da nossa Constituição. Quando é que eu vou usar a representação? Quando eu estiver diante de uma lei ou ato normativo estadual ou municipal. Detalhe aqui, tá, galera? Parâmetro é a Constituição estadual, tá? O parâmetro que eu vou usar aqui é a Constituição do Estado. Mas cuidado, porque tem algo muito específico que eu vou falar agora e eu quero que vocês tenham atenção, tá? O parâmetro também pode ser, excepcionalmente, a Constituição Federal. Aí você, Camila, aí destruiu minha vida, né? Acabou agora com os meus sonhos. Como é que eu vou saber se eu estiver diante lá de uma lei estadual, como é que eu vou saber se é uma ADI ou se é uma representação? Porque na minha cabeça era o seguinte, é uma lei estadual, mas se o parâmetro, né, se o enunciado disser que é uma lei estadual frente à Constituição estadual, representação.
Mas você está me dizendo, Camila, que o parâmetro também pode ser a Constituição Federal? É isso mesmo, tá, galera? O parâmetro também pode ser a Constituição Federal, excepcionalmente, tá? Excepcionalmente. E aí, qual é o caso que pode ser a Constituição Federal? Se eu tiver diante de normas de reprodução obrigatória. Então, se o enunciado traz um casinho, por exemplo, tratando sobre direito de associação, direito de reunião, né? Um dos direitos individuais coletivos, que são normas de reprodução obrigatória. Isso mesmo, Carlos. Isso mesmo, quando estivermos diante de normas de reprodução obrigatória. Camila, tem um rol, né, de normas de reprodução obrigatória, algum dispositivo da Constituição que me traga isso? Não tem esse rol. Mas o STF entende que, se a gente estiver falando de direitos individuais e coletivos, a parte de organização do Estado, repartição de competências, processo legislativo, né, são normas, são exemplos, né, de normas de reprodução obrigatória. Então, possivelmente, se a banca traz alguma questão nessa linha, ela vai dar indícios para você, né, que é uma norma de reprodução obrigatória e possivelmente vai ficar nesse bloco aqui, né, de direitos individuais coletivos ou processo legislativo ou até mesmo a repartição de competências. Tudo bem? Beleza, Camila, mas veja, ainda assim, como é que eu vou bater o martelo na identificação? Se é um ADI ou se é uma representação, né? E no caso da lei municipal, se é uma DPF ou se é uma representação, como é que eu bato o martelo? Meu povo, se a banca te disser que é uma lei estadual ou municipal, que vai ser analisada frente à Constituição Federal, né? Trazendo uma norma de reprodução obrigatória, se a banca quiser te direcionar para representação, vai necessariamente precisar te dizer que essa ação vai ser endereçada no TJ, tá? Então, vai precisar trazer essa informação para você. Pode falar, né, que deve ser endereçada ao Tribunal de Justiça local ou ao Tribunal local, mas te direcionando aqui para o TJ. Isso será necessário, tá? Sem isso, você não teria como identificar numa situação dessa, tá? E a banca não pode deixar a questão ali dúbia, né? Ela tem que trazer um direcionamento. Então, nessa situação, ela precisaria te dizer que o endereçamento é ao TJ, tá? Aí sim, você caminharia para uma representação. Acho muito difícil que a banca cobre uma representação em uma peça, mas acho muito fácil que ela cobre em uma questão. Inclusive, ela já fez, né? Trazendo um casinho que falava sobre o processo legislativo, norma de reprodução obrigatória, né? E direcionou para a representação. Então, muito cuidado, porque é uma aposta especial para a parte de questões. Tudo bem? Fechado até aqui? Alguma dúvida, galera? Até o momento, mandem por aí. Cafezinho aqui, para a gente seguir. Vamos falar agora sobre a ADC. Vamos nessa? ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, tá? Vamos lá. Aqui, qual é o objeto? Lei ou ato normativo federal, meu povo. Federal. Cabe estadual? Não. Cabe municipal? Não. Federal, tá? Editado, né, após a Constituição de 1988, tendo como parâmetro a Constituição de 1988. Detalhe na ADC, tá? O detalhe é o seguinte: na ADC, o enunciado vai te direcionar para um legitimado ativo, lá do artigo 103, né? Os legitimados estão lá no artigo 103. Ela vai te direcionar para um legitimado ativo lá do artigo 103, tá? Da Constituição. E vai te dizer o seguinte, que esse legitimado ativo, ele quer que essa lei continue sendo aplicada. Então, o objetivo da ação é a aplicação dessa lei, tá? Ou seja, declaração de constitucionalidade dessa lei, tá bom? Requisito específico aqui na ADC, controvérsia judicial relevante. Ou seja, eu preciso
dessa discussão ali entre os órgãos do Poder Judiciário. Ora tem um juiz decidindo de um jeito, ora tem um juiz decidindo de outro jeito, né? Então, eu tenho essa discussão ali no âmbito judicial. Controvérsia pode ser doutrinária? Não. Controvérsia judicial. Tudo bem? Anotem isso. Cabe cautelar? Cabe para suspender o julgamento dos processos que envolvam a lei, tá? Cláudia, na verdade aqui, ADI, ADC, ADO e ADPF, tudo endereçada ao STF, tá? Só a representação que eu tenho endereçamento aqui ao TJ, tá bom? Guarda isso. Então, se a banca quiser te direcionar para uma representação, ela vai trazer aqui esse endereçamento ao TJ, tá? Beleza? Bom, bora avançar agora? Vamos falar um pouquinho sobre a ADO. Na ADO, você vai estar diante de uma omissão constitucional, né? Ou seja, existe a previsão na Constituição, só que, para que seja exercido aquele direito, eu preciso de uma regulamentação. E não teve a regulamentação. Portanto, se o enunciado traz uma situação dessa, onde há falta de norma regulamentadora, né, existe uma previsão, né, um comando constitucional pendente de regulamentação, você direciona para a ADO se não for o caso, um casinho concreto, tá? Se for um caso concreto, se tiver interesse subjetivo das partes, você vai encaminhar lá para o mandado de injunção. Se a banca deixar claro, né, que é um caso abstrato, não existe esse interesse subjetivo, não existe um direito violado diante dessa pendência de regulamentação, né? Aí você direciona para a ADO, beleza? Se tem interesse subjetivo, se tem interesse das partes, mandado de junção. Se não tem, não existe caso concreto, é um caso abstrato, ADO, tá bom? Beleza? Cabe cautelar? Cabe, né, para suspender o julgamento dos processos que envolvam ali essa discussão sobre falta de norma regulamentadora, tá bom? Janice, boa tarde, Janice. Rayane por aí também. Bacana, galera. Bom, vamos seguir? Vamos falar agora sobre a DPF. A DPF é o que restou, né? A DPF ela é subsidiária, ela só pode ser usada se não couber, né? Se aquele objeto ali não couber em nenhuma outra ação, tá? Então, aqui ela é subsidiária. Exemplo, direito aqui, ó, lei ou ato normativo municipal. Cabe a DI? Não cabe. A DI é para federal ou estadual. Cabe a DC? Não cabe. A DC é para federal, né? Então, que não couber nas outras ações termina sobrando aqui para a ADPF. Falou em lei municipal? Direciona para a ADPF. Se for aqui, né, dentro do âmbito das ações de controle concentrado. Direito ordinário pré-constitucional. E aí? É uma lei de 1985. Vale lembrar aqui, galera, que a nossa Constituição é de 1988, né? Digamos que eu tenho uma lei de 1985. Lei estadual, tá? Digamos que é uma lei estadual de 1985. Cabe a DI? Ah, Camila, é lei estadual. Mas cuidado, porque é uma lei estadual de 1985. Como eu falei para vocês, a lei precisa ter sido editada após a Constituição de 1988, no caso da DI, no caso da DC, no caso da representação, no caso da DO, tá? Já na DPF, não. DPF caberia aqui essa ADPF, né, no caso de direito ordinário pré-constitucional, ou seja, antes da Constituição. Observem que essa análise aqui, né, vai ser uma análise de recepção ou não recepção. Eu não posso ter análise de constitucionalidade de uma lei que foi editada antes da Constituição, né? Eu não posso fazer essa análise de constitucionalidade perante a Constituição de 1988. Isso aí não existe, tá? Até porque
a lei ou ato normativo deve ser analisado segundo o parâmetro vigente à época de sua publicação. Então, essa análise aqui, ó, dessa lei estadual de 1985, lá na ADPF, é uma análise de recepção ou não recepção, tá? Isso aqui ficou claro, galera? Isso aqui é muito importante, tá? É importante que vocês entendam isso, porque isso aqui é base do controle, ok? Tudo bem? Deixa eu fazer um ajuste aqui, que parece que as anotações não estão aparecendo, né? Acho que agora foi. Acho que agora foi, hein? Confirmem aí. Pronto. Foi. Maravilha. Obrigada, Carlos. Bom, cabe a DPF também para atos revogados, né? Ou de efeitos exauridos, também cabe aqui. Então, a DPF fica com esse aspecto aqui subsidiário, né? Beleza? Bom, princípio da subsidiariedade, inclusive, está previsto aqui, ó, no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882. Se for uma DPF, explique que cabe a DPF porque não há outro meio de sanar aquela lesividade, tá? Então, deixem isso muito claro. Deixa eu até colocar aqui para vocês os dispositivos, né? Aqui, ó, ADC 102, inciso 1, a linha A da Constituição, e Lei 9868, ADO, artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, e a 9868 também. Já a ADPF é o 102, parágrafo 1º da Constituição e a Lei 9882. Mas eu montei uma tabelinha aqui para vocês de dispositivos, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Bom, com relação, galera, ao cabimento aqui, essa visão geral, vocês estão com isso aqui com clareza? Espero que sim, tá? Mas qualquer dúvida, coloquem por aí, que a gente resolve agora. Com relação ao cabimento, é isso aqui. Vamos avançar? Que eu montei esse quiz para vocês, e aí eu quero que vocês me ajudem, sejam bem participativos aí no chat, para que a gente bata o martelo aqui nessa ação cabível, tá? Vamos lá? Ó, aqui eu coloquei de um lado o objeto e o parâmetro, e de outro o espaço para que a gente preencha com a ação cabível. Vamos começar aqui com o primeiro casinho, caso 1. Aí, quando vocês se inscreverem aí no chat, coloquem assim, 1. Aí, coloca do lado qual é a ação cabível, tá? E aí, a gente vai seguir no 1, no 2, no 3, no 4, 5, 6. Tem outra página aqui. 7, 8, 9, 10. E eu vou montar um 11 aqui para vocês, tá? Vamos lá? Vamos nessa. Casinho 1. Temos o seguinte: lei ou ato normativo estadual pós-constitucional, tá? Então, foi editado após a Constituição de 1988, né? Por exemplo, foi editado lá em 1989, depois da nossa Constituição, tá? E está sendo analisado frente à Constituição Federal de 1988. Qual é a ação cabível aqui, galera? E aí? Me digam, casinho 1. Lei ou ato normativo estadual, editado em 1989, por exemplo, né? Após a Constituição de 1988, e está sendo analisado aqui frente
a Constituição de 1988. Qual é o caso? Ó, galerinha tá aí, né? Afiadíssima. Daniel, Márcia, Carlos, Pedro, Eduardo, Sueli, Ana Paula. 1. ADI. Boa, isso mesmo. Casinho 1, nós teríamos aqui uma ADI. Muito bem. Ana Paula, Jacileide, Sueli. Muito bem, meu povo, afiadíssimos. Vamos para o casinho 2 agora? Preste atenção no casinho 2. Lei ou ato normativo estadual pré-constitucional, tá? Ou seja, antes da Constituição, né? Exemplo, uma lei aqui estadual de 1986, sendo analisada frente à Constituição de 1988. E aí? O que nós teríamos aqui, galera? Lei estadual de 1986, sendo analisada frente à Constituição de 1988. Será que aqui seria o casinho da DI também nessa situação 2? O que é que vocês me dizem? Galera, já começou aí, ó. Carlos, Daniel, Sueli, Pedro Araújo, Márcia, Franciana, Ana Paula, ADPF. Muito bem, exatamente. A gente está falando aqui de direito ordinário pré-constitucional, né? Portanto, temos a nossa ADPF. Muito bem, estão afiados, hein? Tô gostando. Ó, vamos seguir então para o casinho 3. Casinho 3, nós temos o seguinte: lei ou ato normativo municipal pré-constitucional frente à Constituição de 1988. E aí? Exemplo, né? Lei municipal aqui de 1985, antes da nossa Constituição, né? Sendo analisada frente à Constituição de 1988. E aí? O que é que nós temos aqui no casinho 3? O que é que vocês me dizem? Galera tá afiada, hein? Muito bem. Boa. Casinho 3, temos uma ADPF. Casinho 4, lei ou ato normativo municipal pós-constitucional, ou seja, lei municipal, por exemplo, de 1989, sendo analisada frente à Constituição de 1988. E aí? O que é que nós temos aqui? Casinho 4. Mandem. Aqui no casinho 4, galera, nós temos também uma ADPF. Isso aí. Isso aí, Márcia, Sueli, Carlos, Franciana, Daniel. Por quê, galera? Aqui, na verdade, foi mais uma pegadinha mesmo, né? Tanto faz se essa lei municipal, né, pré ou pós-constitucional, a lei municipal não caberia uma outra ação. Então, sendo analisada aqui frente à Constituição Federal, seria o caso mesmo da nossa ADPF, tá bom? Bom, e vocês não caíram, né? Se mantiveram firmes aí na ADPF, muito bem. Ó, agora vamos para, preste atenção aqui agora, tá? Lei ou ato normativo estadual, tá? Julgamento no TJ frente à Constituição Estadual. Aqui, faltou eu colocar aqui, ó, entre parênteses, norma... Ah, não, aqui é só isso mesmo, tá no de baixo, tá no de baixo. Aqui, lei ou ato normativo estadual frente à Constituição Estadual. O que é que nós temos aqui, galera? No casinho 5, a lei ou ato normativo é estadual frente à Constituição Estadual. Nem precisava dessa informação aqui, tá? De julgamento no TJ aqui. Porque, como o parâmetro é a Constituição Estadual, nem precisaria aqui dessa informação. Beleza? Deixa eu ver aí.
Afiados, hein? Exatamente. RDI, representação direta de inconstitucionalidade. Muito bem. Casinho 6. Lei ou ato normativo estadual. Preste atenção aqui, tá? Frente à Constituição Federal, é uma norma de reprodução obrigatória, tá? E esse julgamento, ele vai acontecer no TJ. E aí? Lei estadual, frente à Constituição Federal, porque é uma norma de reprodução obrigatória, e o julgamento vai acontecer no TJ. O que é que vocês me dizem aqui do casinho 6? Isso mesmo, representação direta de inconstitucionalidade. Muito bem, estão afiados, hein? Daniel, Márcia, Eduardo, Ana Paula, Pedro, Carlos, Jacileide, por aí também. Muito bem, tô gostando. Então, gabaritaram aqui, né? 6, tiraram 6 até agora. Vamos avançar. Casinho 7 agora, galera. Lei ou ato normativo municipal frente à Constituição Estadual. Também nem precisava aqui desse julgamento no TJ. E aí? O que nós teríamos aqui? No casinho 7 agora. Teríamos uma... E aí? Parâmetro aqui é a Constituição Estadual, tá? Galera, repetindo, hein? Parâmetro é a Constituição Estadual, meu povo, no casinho 7. Não caiam aí na pegadinha, hein? Casinho 7, representação também, tá, galera? Representação também. Por quê? Porque o parâmetro é a Constituição Estadual, não é Constituição Federal. Se o parâmetro aqui, se eu tenho uma lei ou um ato normativo municipal e o parâmetro é a Constituição Estadual, observem, parâmetro é a Constituição Estadual. Representação direta de inconstitucionalidade é a nossa resposta, tá? Não é a DPF, porque o parâmetro aqui é a Constituição Estadual. Isso vale tanto para a lei ou ato normativo estadual como a lei ou ato normativo municipal, tá? Se eu tenho como parâmetro a Constituição Estadual, RDI, tá? Representação direta de inconstitucionalidade. Vi que isso aqui gerou aí polêmica, hein? Alguns de vocês ficaram balançados pela DPF, né? Não, tá, meu povo? Aqui nós teríamos a representação, tudo bem? Não erram mais, tá? Erraram aqui para não errar na hora da prova, é isso que importa. Vamos lá. Avançando, ó. Lei ou ato normativo municipal, frente à Constituição Federal agora, é uma norma de reprodução obrigatória e nós teríamos o julgamento no TJ. E aí? Casinho 8. Qual seria a resposta de vocês? Temos lei municipal, o parâmetro é a Constituição Federal, é uma norma de reprodução obrigatória e o julgamento no TJ. E aí? 8. Muito bem. Representação, né? Se eu tenho o julgamento no TJ, representação, tá? Ah, Camila, mas a lei municipal está sendo analisada frente à Constituição Federal. Galera. Mas lembram que se for o caso de norma de reprodução obrigatória, eu posso usar a Constituição Federal como parâmetro no caso da representação? Mas aí a banca tem que deixar claro isso aqui, ó, que o julgamento é no TJ, como eu fiz aqui, tá? Então, no casinho 8 aqui, nós temos representação, tá bom? Eu trouxe esse quadrinho aqui de propósito para vocês, que eu queria realmente desafiar o pensamento, desafiar o raciocínio jurídico. E eu tô vendo que tá funcionando, né? Bom que erra aqui para não errar na prova. Bom, casinho 9. Lei ou ato normativo federal, tá?
pós-constitucional frente à Constituição Federal. E aí? E aqui tenho controvérsia judicial relevante, né? Carlos falou que eu tô com coração peludo. Carlos, tô com coração maldoso aqui. Tô aprendendo com a banca. Vamos lá, 9, o que é que nós temos? Ah, tá, detalhe, tá, galera? Aqui, ó, vou acrescentar algumas informações para vocês no casinho 9. Tenho controvérsia judicial relevante e eu quero a aplicação dessa lei federal. E aí? Qual é o casinho 9? Com essas informações aqui, tá? Lei ou ato normativo federal, parâmetro Constituição Federal, tenho controvérsia judicial relevante, o legitimado ativo quer a aplicação dessa lei. Isso. ADC, tá? Se quer a aplicação, é ADC. Tudo bem? Eu preciso dar essas informações porque quando eu falo de lei federal, cabe tanto a ADI como a ADC, né? Mas se for o caso da ADC, a banca vai deixar claro o requisito específico, que é a controvérsia judicial relevante, não vai falar controvérsia judicial relevante, mas vai deixar claro ali que está tendo uma discussão, né, uma controvérsia no âmbito judicial. E o enunciado vai ser estruturado de forma que o legitimado ativo, ele quer a aplicação dessa lei, tá? Por isso, direcionando para a ADC. Bom, casinho 10. Lei ou ato normativo federal pré-constitucional, então a lei federal, por exemplo, de 1980, sendo analisada aqui frente à Constituição Federal. E aí? O que é que nós teríamos aqui? Lei Federal de 1980, sendo analisada frente à Constituição Federal. Qual seria aqui o casinho 10? Isso mesmo? Afiadíssimos. Isso. ADPF aqui no casinho 10, tá? Fechou? Tudo bem? Fechamos aqui. Acho que de todas, vocês tiveram dificuldade em duas, né? Foram essas, o casinho 7 aqui e o casinho 8, né? Então, a maioria ficou com a média aí entre 8 e 10. Parabéns, tá, galera? Bom, esse 11 aqui que eu deixei para vocês é mais uma linha de raciocínio aqui que eu quero que vocês explorem também para que vocês não caiam em pegadinha, tá? Quero reforçar um questionamento que eu já fiz em outras aulas com vocês, inclusive ontem na aula que eu fiz lá no canal do Estratégia OAB, e eu quero reforçar aqui com vocês, tá? Prestem atenção. Se eu tenho uma lei de 2022 e eu tenho em 2023 uma emenda constitucional que termina impactando nessa lei, eu posso ter aqui o juízo de constitucionalidade? E aí? O que é que vocês me dizem? Essa lei de 2022 vai ser analisada a constitucionalidade dessa lei frente à emenda de 2023? E aí? O que é que vocês acham? Lei foi editada em 2022. Na época de edição dessa lei, essa emenda não estava vigente, né? Eu posso analisar a constitucionalidade da lei de 2022 frente a essa emenda que foi de 2023, e aí? O que é que vocês me dizem? 11. 11, a resposta é não, tá? Eu não posso analisar a constitucionalidade. O que eu posso ter aqui é uma análise de recepção
ou não recepção, tá? Sempre aqui que vocês analisarem isso, né? A lei for anterior aqui ao parâmetro, no caso da DPF, por exemplo, né, que isso é possível, essa análise de direito pré-constitucional, a análise não vai ser de constitucionalidade. A análise vai ser de recepção ou não recepção, tá? A constitucionalidade mesmo da lei, ela deve ser analisada conforme o parâmetro vigente à época de sua publicação. Percebam que o parâmetro aqui, que essa emenda constitucional, não estava vigente na época de publicação dessa lei. Por isso que a análise, nesse tipo de caso, não é uma análise de constitucionalidade. É uma análise aqui de recepção ou não recepção. Tá bom? Fechou? Carlos, errou agora para não errar na prova. Bom, fechamos aqui então. Agora, galera, vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura das ações de controle concentrado de constitucionalidade, tá? Tudo bem? Vamos avançar? Fechamos a questão de objeto, né? Eu quero conversar agora um pouco com vocês sobre estrutura das ações de controle concentrado. Vamos lá. Receita de bolo, já conversamos sobre isso em outros vídeos, em outras aulas, né? As ações de controle concentrado são petições iniciais. E para a estrutura, nós temos um dispositivo, né, que é o 319 do CPC, que é base para qualquer petição inicial. Tudo bem? Beleza? 319 do CPC vai te dar... Deixa eu só consertar esse C aqui no final, que ficou parecendo um E. 319 do CPC vai te dar base para qualquer petição inicial. Base, tá? E aí, o que é que você vai fazer? Essa estrutura base aqui, ó. Endereçamento, polo ativo, né? Qualificação do polo ativo, nome da peça, polo passivo, né? Aqui nas ações de controle, basicamente, o polo passivo, entre aspas, né, é formado pelo objeto, ou seja, a lei, né, que você está impugnando, mas os responsáveis pela edição dessa lei. Então, você vai escrever lá, Lei X, elaborada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, por exemplo, né? Então, é basicamente isso que você vai colocar lá no polo passivo. Estrutura mesmo da peça. Cabimento e competência, legitimados, fatos, fundamentos jurídicos, tutela provisória de urgência e pedidos. Isso aqui é uma estrutura padrão, né? E aí, vamos ver como é que isso fica aqui nas ações de controle, um comparativo entre elas. Observem. ADI tem uma estrutura padrão, ó, cabimento e competência, legitimados, fundamentos jurídicos, medida cautelar. Vamos usar essa nomenclatura aqui, tá, galera? Porque é o que tá lá na Lei 9868. E aí termina que é isso que a banca cobra. Então, use essa nomenclatura aqui, medida cautelar na ADI. ADC. Se vocês observarem, na ADC, eu tenho a mesma estrutura da ADI, igualzinho, ó. Cabimento e competência, legitimados, medida cautelar, fundamentos jurídicos, pedidos, todos esses tópicos aqui tem na ADI. Só que aqui eu tenho um tópico a mais, que é a controvérsia judicial relevante. Tá bom? Tudo bem? Previsão aqui lá no artigo 14, inciso 3 da Lei 9868. Tá bom? ADO, mesma estrutura da ADI, cabimento e competência, legitimados, medida cautelar, fundamentos jurídicos e pedidos e requerimentos. ADPF, mesma estrutura, cabimento e competência, legitimados, fundamentos jurídicos. Na ADPF a gente vai usar o nome aqui, ó, medida liminar. Isso aqui muda. Por quê?
Porque é a previsão lá do artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 9882. Então, o melhor é usar liminar, tá? E vamos acrescentar aqui, ó, o tópico do princípio da subsidiariedade, conforme o artigo 4º, parágrafo 1º da 9882. Explicar que não existe outro meio para sanar a lesividade, logo cabe à ADPF. Ou seja, galera, temos a estrutura padrão e acrescenta na ADC controvérsia judicial relevante, na ADPF o princípio da subsidiariedade e troca, né? Na ADPF, em vez de cautelar, você usa medida ou pedido liminar. Acabou. Não precisa estar quebrando a cabeça com estrutura de ação de controle. É isso aqui. Tá aqui para você. Estrutura padrão, diferença entre elas. Acabou. Não